Série de lives. O assunto agora vai ser avaliação. Neste momento nós vamos bater um papo, trocar experiências e sobre o assunto de avaliações em diversos segmentos. Hoje, especificamente, trataremos os assuntos de educação infantil e os anos iniciais da educação do ensino fundamental. Com a gente aqui nós estamos hoje com a Luciana. Oi, Luciana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a quem nos assiste. Bacana. Oi, Thaís. Também estamos com a Thaís. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ricardo. Bacana, gente. Nós falamos na nossa série anterior sobre a questão da adaptação para as aulas online, né? E discutimos algumas estratégias e dicas para que essas aulas aconteçam da melhor maneira possível, com um ganho pedagógico para esses alunos. É importante nós falarmos agora sobre o assunto de avaliação, né? Então, eu gostaria de saber assim de vocês o que nesse período de aulas online, o que mudou no processo da avaliação ou o que muda nesse processo de avaliação? Lu, pode começar a falar um pouco? Posso sim, Ricardo. Eu acho importante a gente trazer esse tema avaliação para a live de hoje, principalmente porque, claro, com a mudança das aulas presenciais para aulas remotas, também se muda o processo avaliativo. As aulas não são as mesmas, o ambiente, né, de aprendizagem não é o mesmo. Existe, claro, em todo desafio uma oportunidade também, inclusive uma oportunidade de reorganizar as práticas avaliativas. E é um pouco nesse sentido que a gente vai conduzir o nosso papo hoje. Mas, como ponto de partida, a gente traz para essa discussão que avaliar neste período não pode ser a mesma coisa da avaliação quando a gente tem aulas normais, né? Aulas presenciais na normalidade. A avaliação precisa ir muito mais além do que só dar uma nota, só construir uma nota, né? E aí eu já puxo um pouco para a conversa para a educação infantil com a Thaís, né, Thaís? Esse processo de avaliação na educação infantil, como que está acontecendo? O que vocês estão fazendo na educação infantil? Então, Ricardo, é importante a gente lembrar que nós já estávamos trabalhando com a implementação da BNCC na escola e que são essenciais esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento que eles continuem, mesmo que as crianças estejam em casa, partindo do momento que o professor está colocando lá, especificando para os pais quais são os campos de experiência, quais são esses direitos que as crianças estão tendo nesse momento, né? E como a Luciana falou, em questão da avaliação, ela muda na educação infantil, não existe uma nota, existe sim um processo formativo, um processual, para que a gente possa ter esses registros e estar avaliando de várias formas. Principalmente na perspectiva do desenvolvimento, né? Eu acho que, só complementando a Thaís, na avaliação, quando a gente pensa em avaliação na educação infantil, a gente está falando muito da experiência de aprendizagem, muito associado a esses direitos da aprendizagem que estão na BNCC, né? Ah, bacana. Isso até ia aproveitar esse gancho, né? Que nós entramos um pouco na educação infantil e que esse processo avaliativo ele é diferente. A Thaís e a Luciana também comentaram com a gente sobre a questão dos direitos de aprendizagens da BNCC. Eu queria saber, Thaís, o que são esses direitos de aprendizagens da BNCC para a educação infantil? E aí depois, mais para frente, a gente volta para falar um pouco do ensino fundamental, tá bom? Tá, os direitos que as crianças têm é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses direitos são essenciais, tanto dentro da escola, que já são trabalhados, e em casa também, com as atividades que os professores estão enviando para os alunos da educação infantil, todos esses direitos, eles acabam entrando em algum momento das atividades. Tá, é o que a gente sempre espera. A educação infantil parte muito da vivência dessa criança e de possibilitar essas atividades para que atinjam esses objetivos, né? Bacana. Agora que a gente está contextualizando um pouco a questão da avaliação propriamente dita na avaliação na educação infantil,
Como acontece isso em relação à alfabetização? O que vocês têm trabalhado no sentido da alfabetização neste momento? Pode ser, Luciana? Eu só queria até retomar um pouquinho antes de falar da alfabetização propriamente dita, só finalizar, né, um pouquinho melhor esse ciclo da educação infantil, e quando a Thaís traz a importância da retomada, né, no começo dessa live, sobre os direitos da aprendizagem na educação infantil, a gente está chamando a atenção aqui, porque mesmo nesse período das aulas remotas, as atividades que as crianças estão produzindo com os seus pais estão muito associadas a esses direitos. Então, atividades exploratórias, atividades de conhecimento, atividades lúdicas são fundamentais para gerar os registros sobre a aprendizagem. E, neste sentido, né, a avaliação na educação infantil torna-se um indicador bastante importante para professores e coordenadores para construir novas práticas, reorganizar essas práticas no contexto em que estamos vivendo, tá? E é claro, continua? Não, pode falar, pode concluir. E aí, é claro, falando de alfabetização, sem dúvida, um grande desafio, né? Esse processo de alfabetização é sempre conduzido de uma forma bastante criteriosa, cuidadosa, com atividades bastante direcionadas para promover, né, esse letramento, sempre pensando que a alfabetização ela precisa impulsionar o letramento, né, a autonomia e o letramento das crianças. Então, Thaís, eu vou passar a bola para você, porque ela tem muitas questões práticas para compartilhar com a gente também. É isso que eu ia perguntar, aproveitando as interações que já estão rolando aqui no chat. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, interagir conosco, deixe sua pergunta no chat. Nós temos a nossa equipe que está participando também, obrigado, e respondendo algumas questões, mas eu vou puxar algumas porque tem justamente a ver com nossa fala aqui, tá? A Helena fala, a professora Helena perguntou, a avaliação na educação infantil é muito através da observação. Perfeito. Se a atividade não for mediada por tempo presente, fica muito difícil para o professor verificar e mensurar. E aí eu já aproveito a pergunta da Aline, da professora Aline Sioc, ela pergunta assim, e como nós podemos avaliar os alunos em casa? Então, tendo esse contexto que a avaliação na educação infantil é muito da atividade sendo mediada, do acompanhamento e verificação da criança na execução dessas atividades, como que a gente pode fazer essa avaliação da educação infantil com os alunos em casa? Thaís? Ricardo, eu vou falar o que nós estamos passando pela nossa experiência aqui, né, na nossa escola. Como a Luciana colocou e como a gente colocou, a questão do, principalmente, explorar essa vivência da criança, essa questão de contato, criança de educação infantil precisa de contato visual. Então, como que nós estamos trabalhando em relação a isso? Nós trabalhamos com os Meets, que a gente consegue interagir com os alunos, né? Pedir para os pais os materiais necessários para aquela aula, para que a gente possa observar todos ao mesmo tempo, né? Chamar alguns alunos especificamente como que eles estão interagindo, se eles conseguiram compreender, pedir para os pais estarem tirando foto dos registros no caderno de desenho ou na apostila, dependendo de cada realidade da escola, e também com algumas atividades com o uso da tecnologia. Vamos lá, a questão do Google Formulário, Google Apresentações, a gente consegue mensurar e a gente pedir esses registros para os pais. Então, tem a participação, sim, dos pais. Nós sabemos que esse momento delicado, os pais também estão trabalhando mais em casa, mas a gente sempre pede, a gente vai voltar naquela questão, existe uma rotina, né? É importante para o aluno, é importante para o professor. Então, são alguns exemplos que a gente tem conseguido mensurar. E vou dizer para vocês, online, quando a gente está com o Meet, a gente consegue ter um retorno muito bacana com as crianças e também com os pais. Eles conseguem estar observando que eles estão atentos na explicação da professora. Tá. É importante também ter essa experiência, porque os pais, os responsáveis, a família, acaba participando desse processo também, né, Thaís? Como que está essa participação das famílias nesse processo
e como vocês, como professores, pedagogos, estão acompanhando e separando esse desenvolvimento do que é do aluno, do estudante, do que é a participação da família. Porque quando a gente está ali na sala de aula com as crianças, o professor consegue ter, a professora consegue ter muito essa separação do desenvolvimento do aluno, mas através da mediação da família, como que vocês estão acompanhando ou fazendo essa separação? Ricardo, isso é uma colocação muito importante, porque a gente sabe que a gente conhece o nosso aluno do dia a dia. Então, alguns registros que a gente acaba recebendo, a gente precisa observar, conversar com as famílias, orientar e às vezes até pedir de uma forma educadamente com todos que eles não interfiram na produção do aluno, né? Que ele está nesse processo de aprender e até mesmo ele aprender a estar fazendo as atividades dentro da casa dele. Né? Então, é importante que quando a gente envia as atividades, que fique muito claro para os pais qual é o objetivo, o que a criança tem que fazer, que não tem problema se não conseguir, que a gente está ali também nesse momento para ajudar. Como a Luciana colocou, os professores estão utilizando esse recurso para que a gente mude algumas estratégias do que a gente possa mandar às próximas aulas. Então, a gente consegue mensurar isso. E aí, bom, vocês têm mais. Lu, quer fazer uma colocação antes de eu entrar na alfabetização? Calma, segura a alfabetização. Eu acho que é importante, até pegando um pouquinho da questão da Sandra, né? Que ela coloca os desafios aí da avaliação para a educação infantil, não é isso, Ricardo? Isso. Isso. Eu acho que duas coisas que são importantes para a gente aqui compartilhar com vocês, né? Quando a gente traz a BNCC com os direitos da aprendizagem das crianças e fala ali que as atividades estão conectadas a esses direitos, a gente também tem que olhar aquilo e definir alguns objetivos de aprendizagem para a experiência. Então, a gente tem o direito da aprendizagem e explorar, por exemplo, e aí você vai definir um objetivo de aprendizagem para o explorar. A partir da definição do objetivo de aprendizagem, você está construindo a experiência. Automaticamente, né, o objetivo vai te reportar a experiência. Traçou a experiência, aquela experiência, como a Thaís colocou, pode ser desenvolvida, por exemplo, via Google Meet, né, nas aulas síncronas com os alunos. Claro que nesse momento a família tem um peso muito grande. E aí eu queria concluir que é fundamental para as escolas informarem esse processo para os pais, né? Então, essa aula, pai, vai ter esse determinado objetivo, está atrelado lá a esse direito da aprendizagem na educação infantil. Nós teremos essa atividade e a atividade, ela tem uma intencionalidade pedagógica, que é a experiência, como a Thaís colocou. Então, toda atividade na educação infantil está privilegiando o quê? A construção da experiência. E a experiência, como o próprio nome já diz, é quanto mais você vivenciar, mais representativa se torna a experiência. Então, até trazendo um pouquinho, né, do que a Sandra coloca, é isso, Sandra. A observação, sem dúvida, já é uma estratégia muito importante para a educação infantil, mas neste período das aulas remotas, a observação muito atrelada à experiência de aprendizagem é o que vai conseguir trazer tranquilidade para a família, que está muito próxima da criança, nesses processos de experimentação, claro, e também para o professor, né? E, claro, nem tudo dá certo o tempo todo, isso é importante, né, Thaís? Acho que a Thaís bastante forte na fala dela isso, não dá certo tudo o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, quando não dá certo, aquele não dá certo traz também para o professor uma informação de como ele pode replanejar. Esse replanejar nunca foi tão importante acontecer no coletivo, ou seja, professores e coordenadores fortes juntos neste coletivo do planejamento das ações para a educação infantil.
Bacana. Legal, eu trouxe a interação nos chats, está bem legal, estou acompanhando também. Estão passando várias situações que as escolas estão passando, e aí eu vou fazer algumas perguntas, tá? Para vocês, a Luciana já tiver contato com alguma escola, a Thaís lá na escola, que ela é coordenadora, o seguinte, a nossa maior, uma interação da Sandra de novo, a questão da realidade é, sem sombra de dúvidas, o nosso maior desafio para alcançar todos, ou pelo menos grande maioria dos alunos, né? E aí a professora Paloma Abdon, completa assim, nossa dificuldade é a participação dos pais nesse processo, e até mesmo porque nós também precisamos entender que os pais também estão de home office, também estão no distanciamento social, também têm que dar conta dos seus trabalhos, né? Então, eu gostaria de saber um pouco dessa experiência, Thaís. Como que vocês estão fazendo no Colégio Ítalo, com relação aos pais que não estão conseguindo participar dos momentos síncronos, ou estão fazendo as atividades em uma rotina de estudo, que nós já discutimos na live anterior, que é importante manter essa rotina, não precisa ser no mesmo horário, mas é importante ter a rotina, né? Como que vocês estão conseguindo fazer a avaliação e acompanhamento desse aluno que está seguindo um calendário, um horário diferente dos momentos síncronos na escola de vocês? Ricardo, como a gente colocou, é um momento aí de novidade, é um momento que para nós também tem coisas que dá certo, tem coisas que a gente vai mudar. Assim, a gente tem num momento que a gente tem trabalhado de várias formas, que muitas têm dado muito certo, a gente fica muito feliz. Essa questão dos pais, tem pais que não conseguem estar conosco no momento online, mas a esses pais que tanto eles nos questionaram, nós conversamos com eles, nós nos colocamos à disposição de até, se a criança tiver alguma dúvida ao assistir a nossa aula, que a gente iria conversar com essa criança separado, que não teria problema. E os pais, às vezes assim, Thais, eu não consigo fazer o registro para vocês verem no dia. Então, não tem problema. Pelo menos até o final da semana, que eles tentem colocar, porque o professor de capoeira está validando, a professora de balé está validando também, a professora de inglês também, a questão do vocabulário. Então, não, a gente está respeitando esse tempo do pai também, porque é uma novidade de estar com os filhos em casa, de estarem trabalhando, estarem tendo que cuidar da casa também no dia todo, e que pelo menos aí durante 1 hora ou meia hora que pegue uma atividade para que a criança possa realizar. Não conseguiu fazer, mas alguns pais têm colocado os seus registros até o final da semana. Alguns pais que nunca entraram, que nunca participaram, nós, cuidadosamente, entramos em contato com a família, perguntando o que nós poderíamos ajudar, porque nesse momento é muito importante a parceria da escola e da família, que a gente entenda também esse momento dos pais, mas que a gente também se colocou à disposição deles. Bacana. Deixa eu perguntar uma outra questão que está surgindo bastante aqui no chat, eu acho que é válido por nós estarmos tratando da avaliação na educação infantil, né? Como que está esse acompanhamento? Vários professores perguntaram do desenvolvimento, essa avaliação das crianças menores. Aí eu estou falando de mini maternal de 1 ano, de 1 a 2 anos, né? Como que como que é feito esse acompanhamento, essa avaliação dessas crianças? E eu já vou emendar a segunda pergunta também, tá? Que é o seguinte. E quando o aluno se recusa a participar da aula online, né, que é onde o professor tem o maior contato e o acompanhamento, o que vocês têm feito? Se já aconteceu na escola de vocês? Então vamos lá, eu vou começar pela recusa do aluno, que acabou acontecendo em todas as turmas. Nós conversamos com as famílias, e aí qual foi o que nós achamos por bem? Nós gravamos um áudio exclusivo para essa criança, ou até mesmo um vídeo,
ou a professora ligou para esse aluno para falar por vídeo somente com ele. Então, foi muito legal, porque muitos pais falaram assim, Thaís, quando ele ouviu a sua voz, ou quando ouviu a voz da professora, foi outro momento. Então, a gente também tem que respeitar. Dentro de sala de aula, não tem dia que o aluno também não quer fazer? Nenhum momento a gente vai obrigar o aluno. Pelo contrário, nós vamos criar estratégias dentro de sala de aula, como que a gente pode interagir ele junto com a turma. É desta forma que a gente está fazendo o remoto. Né? Então, assim, é importante que isso aconteça tranquilamente para que o aluno não se sinta pressionado. Então, eu tenho casos, sim, que até a semana passada tinha aluno que não tinha entrado. E quando ele entrou, nós fizemos a maior festa, nós ficamos felizes, nós mandamos um vídeo exclusivo para ele se sentir importante. A criança, ela precisa se sentir importante, ela é importante para nós. Tanto essa criança como as outras. E o fato desse registro, como a Luciana falou, nós não temos nota, né? A educação infantil não tem nota, né? É uma avaliação formativa de observação e é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente está vendo os registros, ligando para os pais, vendo como que é a participação com as crianças, o que nós podemos fazer, o que algumas escolas fazem, que é legal de vocês saberem. Existe o Google Formulários, e aí algumas escolas enviam na sexta-feira o Google Formulário perguntando para os pais como que foi, se foi tranquilo, se ele participou, se ele interagiu. Aí a gente vai trabalhar com a transparência também, porque a família vai nos falar. E aí a gente pode mudar uma ação com esse aluno ou com essa turma. Perfeito. É bacana, é aquela coisa, né? A interação, a interatividade entre o professor, aluno e os colegas da sala realmente transforma e é algo, uma vivência motivadora para o processo de aprendizagem. Muito bacana. Vamos para o próximo assunto, vamos entrar na alfabetização, que a gente sabe que é um assunto delicado, com certeza todos nós concordamos que é a fase mais importante no processo no desenvolvimento do estudante, né? Porque se essa alfabetização não for bem construída agora, esse aluno tende a ter dificuldade para o resto da vida escolar dele, né? Então, essa avaliação na fase de alfabetização, e aí a gente já está entrando mais no Fundamental 1, né? Que passa a ser no primeiro ano do ensino fundamental. Como que vocês estão desenvolvendo lá no colégio, Thaís, esse acompanhamento e avaliação do desenvolvimento desse aluno na fase de alfabetização? Ricardo, realmente, assim, é uma coisa para a gente tocar, porque é a preocupação, acho que, de todas as escolas. É uma série muito que a gente tem que tratar com muito cuidado. A gente tem que também respeitar a realidade de cada escola, porque cada série de primeiro ano, ele está num nível que nem todos estão da mesma forma. Então, a gente precisa também respeitar essa realidade. No Ítalo, né, na nossa escola, os alunos, eles têm participado bastante. Os alunos que não estavam entrando, a gente entrou em contato com a família. Nós fazemos correções coletivas, online, ao vivo, nós fazemos correções individuais, chamando cada aluno tem o seu horário. Então, eu falo para vocês que durante a semana, a professora do primeiro ano, ela tem um atendimento aí de 5 a 6 alunos, que é importante até passar essa confiança para a família, para falar como que é esse processo de alfabetização. Os pais, sem querer, colocam uma ansiedade nas crianças, de fazer de forma tranquila. Nós estamos utilizando o Google Formulários também com essas crianças, o Google Documentos, porque a gente consegue ver a escrita da criança na hora, né? Ao mesmo tempo, a escrita espontânea também. Nós estamos utilizando o caderno de português, no sentido de fazerem as atividades, ditado de frases, e aí depois a gente fazer a correção, e o principal é pedir para os pais que não façam a interferência na escrita. Não fala assim, tá faltando a letra A,
ou está faltando para eles não realizarem interferência, porque essa interferência vem por nós. Essa autocorreção que eles também a gente vai indicar. Observa a palavra. O que será que está faltando? Então, assim, a gente tem feito isso, tem 3 semanas, a gente conseguiu realizar o feedback, fizemos atendimentos individuais, foi muito tranquilo, mas, assim, a gente tem que fazer de uma forma especial com essa turma, né? Leitura coletiva, chamando um por um na hora de ler, assim, porque na sala de aula nós já fazíamos isso. Então, aquele aluno que às vezes tem dificuldade, na hora a gente fala, vamos ajudar o nosso amigo? Então, assim, isso é colaboração. E esse é o momento. Se nós, professores, junto com a equipe da coordenação, nós estarmos juntos, os nossos alunos também. Por isso que a gente fala o quanto que é importante eles estarem online, eles estarem com os amigos, né? Então, quando eles entram, a gente fala o quanto que a gente ficou feliz, mas esse processo de alfabetização, realmente a gente está fazendo de uma forma tranquila e prazerosa. Então, utilizando jogos, sempre relacionado com a alfabetização. Uma coisa que a Luciana usou, e a gente preza muito por isso, é a intenção que a gente tem nessas atividades. Qual é o objetivo que eu quero que o meu aluno alcance em relação à atividade da alfabetização? É a leitura? É a escrita? É a escrita espontânea? É reconhecer a quantidade de sílabas? É reconhecer a quantidade de letras? Então, qual é a intenção? Quando o professor vai preparar uma atividade nesse momento de aula remota, qual a intenção que vocês querem? Se coloquem no lugar do aluno, se coloca no lugar de pai, para a gente poder pensar, essa intencionalidade está de acordo. Então, é importante a gente também ver. Lu, acho que você pode complementar aí junto comigo. Eu queria até puxar, porque a tua fala é bastante pontual, e eu queria tocar num ponto que quando a gente faz o planejamento de uma atividade, que no caso, né, também envolve muito a família por conta da mediação, essa atividade ela precisa passar por essa lente de sensibilidade também. Ela não pode ser uma atividade extremamente difícil, nem extremamente fácil, né, para não desmotivar o aluno. Então, essa calibrar, né, a experiência da atividade também é muito importante. Ela tem que ser possível de ser realizada, considerando principalmente a realidade da escola, a realidade da família. E eu só queria também chamar a atenção, porque nem todas as escolas, às vezes, têm, né, a possibilidade de uma ferramenta síncrona, e eu conheço algumas experiências que as escolas estão filmando, gravando a aula da professor, né, e usando essa aula, essa orientação sobre a aula, sobre o conteúdo, também como uma forma de engajamento, de motivação, para que esse aluno, né, consiga ir construindo as suas atividades, sempre apoiando a família. É importante diversificar essas atividades, não só pensar na aula como momento síncrono. A gente já falou na outra live dessas estratégias de como tem que ser, tempo de tela. Então, a gente já discutiu isso na outra live, a gente vai falar hoje especificamente da avaliação, né? Então, é importante diversificar essas atividades, pensando nesse aluno também, que às vezes na família pode ter 2, 3 alunos em fases diferentes, que também vão ter momentos síncronos, e a família vai precisar organizar essa rotina, e nós, como escola, como instituição, nós temos que pensar em como nós vamos proporcionar isso para as famílias. E aí eu tenho uma pergunta aqui da professora Patrícia Garbosa, que ela fala assim: Thaís, como que vocês registram essas observações em um semestre, né? Tudo bem que a gente está nesse período aí de aulas online há um mês, então o que nesse um mês que vocês na escola já começaram a registrar, como que vocês fazem esse registro, principalmente nessa fase da alfabetização? Então, os nossos registros quais são, né? O que são coletivos, né? Estão todos, sempre eu estou junto com as professoras online. A questão
de registro escrito do aluno, a gente tem por foto, a gente tem por Google Formulário, que fica um registro datado do aluno, e essas crianças que a gente vai acompanhando, a gente tem um registro à parte, junto com a professora. Então, diariamente, eu tenho uma reunião com a professora do primeiro ano. Então, vamos bolar as estratégias. Quais são os planos que a gente tem? O que nós podemos prosseguir, dar continuidade, que não vai afetar, né? Isso é muito importante. E aí a gente tem de cada aluno, como que foi, como que está sendo essa evolução. Para vocês terem uma ideia, os alunos já estavam acostumados de eu entrar em sala de aula. Eu entro todos os dias para dar bom dia, né? O normal. Só que uma vez por semana eu entrava na sala para dar uma avaliativa para os alunos. Eles não sabiam que era uma avaliação, mas é um momento que eu entrava para saber como estava a leitura, como estava a escrita, através do quê? De atividades diferenciadas. E toda semana ou era de português ou era de matemática. Então eles já tinham o hábito. Quando eu entro na live para falar com eles acham que é como se estivesse na sala. Então, esse registro eu já tinha comigo. Então, a gente já conseguiu identificar aquelas crianças que a gente precisava chamar, conversar com o pai e falar, olha, a gente vai estar fazendo uma atividade diferente com ele, para que ele consiga prosseguir junto com o grupo. Então, assim, isso é uma experiência que a gente já tem há anos e que isso não dificultou, né? Mas a minha sugestão para quem está fazendo isso é vocês criarem mesmo um documento, né, que fale como que está sendo a evolução desse aluno, como que está sendo a parte escrita. Em nenhum momento a gente está cobrando tipo de letra, nem nada disso. O que importa para a gente é que ele entenda o que é o processo do letramento, o processo da alfabetização. Então, assim, é um cuidado que a gente tem. E aí, isso vai variando. Então, eu tenho anotações, sim, registradas, como que está sendo essas crianças. Não só as crianças de alfabetização, que é o primeiro ano, mas as crianças de 5 anos. A gente conseguiu mensurar junto hoje, digo hoje porque foi hoje mesmo, como os alunos evoluíram da semana passada para essa. Em qual sentido? De entender que nós estávamos ali, que nós estávamos estudando, que nós estávamos aprendendo. E isso orgulhou muito a equipe do Jardim 2, que é a equipe das professoras de 5 anos, e elas também sentiram essa evolução. Então, assim, a gente precisa se atentar mesmo, tá ali o tempo todo com a equipe pedagógica, é o que a Luciana falou. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Pode falar, Lu. E eu acho, só complementando, né, porque eu conheço o trabalho do Ítalo, acho que também a professora que fez a pergunta, né, Thaís, vocês avaliam por indicadores, então vocês têm ali as fichas de observação com alguns indicadores, e esses indicadores que vão também gerar esses relatórios. Aí acho que ela pode até complementar no chat, mas acho que ela também queria... Isso, né, Ricardo? Saber como que a Thaís, quais são os recursos que você tem utilizado para criar esses registros da aprendizagem. Então, essas fichas de observação com indicadores são os recursos, neste momento, né, que a gente está vivenciando, são é uma estratégia bastante importante para a escola, tá? Cria, então, as fichas de avaliação com os indicadores, o que você está olhando, o que você está observando em relação à interação, à aprendizagem, ao letramento, enfim, né? Tem ali esses macroindicadores que a gente fala, e continuamente, ao final de cada aula, faz as marcações, tá? Tanto do coletivo como do individual também. É importante falar desses indicadores, e até assim, esses indicadores eles precisam ser adaptados de acordo com a faixa etária de cada uma das crianças. Então, no momento de planejar a atividade, você já tem que ter muito bem claro quais são os objetivos dessa atividade, para você já construir esses indicadores para o processo de avaliação. Então, toda vez que você tiver uma atividade que você vai trabalhar com uma mini maternal, ou com maternal com criança de 1 ano, 1 ano e meio,
qual que é o objetivo dessa atividade? Quais são as habilidades que você está desenvolvendo e o que você quer avaliar dessa criança para você desenvolver esse processo de avaliação, né, Lu? Exatamente. E aí que eu queria só deixar bem acessível o que a gente está falando. Eu vou até pedir para quem está na nossa equipe, quem está mediando o chat, colocar o link da BNCC. Tá? Eu até também compartilho aqui rapidinho no nosso link interno, porque lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, nós temos os objetivos de aprendizagem, que é exatamente o que o Ricardo falou, desde as crianças mais novas, né, até as crianças do processo de alfabetização. Então, olhar esses indicadores na Base Nacional Comum Curricular é muito importante neste momento, porque assim, é um momento que o professor está precisando do apoio do coordenador, né? E o coordenador ter esse instrumento, usando, né? Quando eu falo ter o instrumento da BNCC como norteador também da construção desses objetivos, traz bastante tranquilidade, tá? Então, é importante a gente pontuar isso. Ô, Lu, só o mais interessante agora é assim, a gente sempre ficava numa preocupação na escola, que era como eu vou comprovar para os pais a evolução dessa criança, do registro, do portfólio, e agora a criança está se desenvolvendo ali, em contato direto com os pais. Então, isso é um grande benefício da gente pensar nos nossos processos avaliativos de uma maneira diferente, assim como nós temos que pensar também em nossas atividades. Não é isso, Thaís? Exato. Então, isso mesmo, só complementando o que a Lu falou, porque, por exemplo, a gente coloca nos roteiros, e principalmente educação infantil, porque o pai precisa entender qual é o objetivo daquela atividade. E quando está claro para o pai, e esses objetivos são os objetivos que nós estaremos observando também, de alguma forma, ou por registro de foto, ou o pai, ou na hora online, para os pais terem essa ideia. Né, que como a Lu, a gente brinca que a BNCC agora ela está do nosso lado o tempo inteiro, né? É o livro que tem que estar ali com a gente, todo o documento que a gente está online também, mas é importante o pai saber o que ele está sendo, qual que é a importância daquela atividade. Bacana. Podemos seguir adiante, pessoal? Nós temos ainda 22 minutinhos de bate-papo aqui. E eu sei que é um assunto que a gente pode ficar conversando, assunto para mar e metro, né? Como dá para falar o ditado. Pensando agora, que a gente já falou no processo de alfabetização, como avaliar, como registrar da escrita espontânea, por vídeo, por leitura, né? No processo da aula de transmissão síncrona. Pode ser o registro tanto na escrita, no papel, quanto também digitado no Google Documentos, compartilhado. Como que estão as avaliações formativas a partir do segundo ano? O que vocês têm feito lá no Colégio Ítalo, Thaís? O pessoal tem uma coordenação também específica para o Fundamental 1, né? E se começar as atividades formativas através de Google Apresentações, através de apresentação de trabalho online, quando está no Meet, através de formulário, através de registro, Google Documentos. Então, assim, é importante sim, porque isso fica registrado para o professor ter o entendimento do que o aluno compreender os conteúdos dados aí, por língua portuguesa, ciência, história, geografia. Então, é um registro que nós temos sim, para nota, para os pais estarem vendo, avaliando o que precisa, mesmo que sejam atividades que não chamaremos de prova, ok, não, mas a gente está chamando de uma atividade avaliativa. Não importa se ela é um Google Formulário, ou se ela é um game, ou se ela é uma atividade que o aluno vai participar no momento e mostrar o caderno para a professora. Então, ele está ali participando. Como é um exemplo que a gente dá, na escola, o aluno, quando entrega o material, faz a lição de casa, está com o material completo, está participando da aula, todo esse processo aí, todos esses itens, ele é um processo de avaliação.
né? Ele conta como participação. Então, agora, ele está de uma forma diferente. É uma forma online, é uma forma que o registro é um Google Documentos, ele está por escrito, né? Então, isso é importante, sim, a gente tem feito. Outras escolas que eu tenho contato já realizaram provas, né? Onde os alunos ao mesmo tempo fazem a prova no Google Formulário, o aluno tem as respostas ao mesmo tempo, tem a questão da nota que envia, o que podemos melhorar, nós podemos mensurar qual foi a questão que mais teve dificuldade, retomar esse assunto em sala de aula, ou enviar um texto para esse aluno. Então, essa avaliação, ela precisa ser com muito prazer, né, assim, esse cuidado todo, né, nós professores, a gente sabe o quanto que a gente está trabalhando, nós sabemos disso, então, assim, é um cuidado, e a Lu pode complementar aí algumas outras situações de escolas. Eu queria pontuar, né, que assim, quando a gente pensa em avaliação, tá, pessoal? Então, pegando a experiência que a Thaís está trazendo para a gente, quando a gente pensa em avaliação, a gente pode desenhar de forma bastante rápida e bastante prática para vocês aqui 3 grandes eixos, né? Eu posso avaliar a assimilação, né, a acomodação de um conjunto de conteúdos, então eu posso primeiro olhar componente curricular. Aí eu tenho determinados instrumentos para aplicar e planejar a mensuração de componentes curriculares. Eu tenho um segundo eixo, que é o eixo do coletivo, do social, do grupo, do trabalho em equipe. Então, eu estou olhando lá a capacidade, essas habilidades que a gente, né, coloca em muitas vezes, que são as habilidades socioemocionais, o quanto o aluno também consegue interagir com o outro, que ele consegue colaborar, trabalhar em equipe. Então, eu tenho lá X instrumentos de avaliação. Aí, se eu passo para o Ricardo e a gente volta, posso trazer alguns exemplos para cada um desses eixos. E, por fim, que é o que a gente sempre tem que olhar, a capacidade do aluno transpor conhecimento em situações reais, que são uma leitura de mundo, né, a resolução de um problema, que pode ser tanto coletivo, o aluno pode trabalhar no coletivo, mas ele também pode trabalhar no individual. Então, ou seja, a gente tanto avalia componente curricular, que é conteúdo, mas a gente também está olhando essas habilidades sociais, né? Porque o homem é um ser social e a escola, a gente está vendo a importância da socialização que a escola tem na vida das pessoas, dessas crianças principalmente, e a gente tem como educadores o maior desafio, que é o protagonismo. Como que eu trabalho, né? Como que eu gero protagonismo, que são aquelas atividades em que o aluno aplica conhecimento, né? Resolve um determinado problema, por exemplo. Faz sentido para vocês? Aí eu queria que rapidinho vocês interagissem aí no chat, porque para cada uma dessas dimensões existem os instrumentos avaliativos também. Bacana. Uma pergunta da Thaís Carbonaro. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como avaliamos um aluno que na live fica envergonhado e não participa. As devolutivas do Google Fotos são mínimas? Ela quer saber na dificuldade do aluno ser envergonhado, ficar tímido quando ele está no holofote, né? Nem todo mundo tem essa habilidade de chegar na câmera e falar bem, né? Então, como fazer essa avaliação? Como que vocês têm de estratégias para ajudar a professora? Ricardo, na verdade, o que a gente até comentou, né, aqui, a gente sabe que tem um aluno que é envergonhado, como professor também, que não, questão de então, estar tendo barreiras, né? Exatamente, todo mundo está rompendo barreiras, os professores e os alunos. A questão é se está tendo avaliações pelo Google Formulário, se estão tendo avaliações individuais com o seu aluno, porque você e seu aluno é uma outra coisa, você e todos os alunos é uma outra situação, um grupo, né? Muitos acabam não participando por vergonha,
né? Então, assim, esse fato de mandar um recadinho especial para esse aluno, mandar individual, eu acho assim, nós já estávamos na escola, nós já conhecemos cada aluno, né? Algumas situações ele vai ser diferente em casa? Vai. A gente brinca que a criança é diferente em casa? Ela é também. Então, os registros, tipos de atividades, então pede para o pai gravar um vídeo a hora que ele está fazendo uma atividade, para que você possa observar. Essa você consegue mensurar isso, né? Ah, o aluno nunca ser filmado? Ok. A gente vai, então, avaliar esse aluno através dos registros, porém, assim, vai acontecer, de repente, assim, esse aluno, eu acho que não faria dessa forma. Então, tudo bem, vamos acompanhar e, se for o caso, é marcar uma reunião online com a família e pedir, olha, se ele não quiser fazer, não tem problema, eu vou dar algumas orientações como você pode agir. Em sala de aula eu trabalhava dessa forma com ele, porque a criança, ela tá no momento que ela tá no conforto dela da casa, mas ela não está na rotina da escola, né? A gente está querendo, de alguma forma, tranquilizar os pais e mostrar que há uma rotina. Então, não se preocupe em relação se esse aluno não está interagindo. Mas eu acho que é importante tentar marcar um meet com esse aluno, tentar verificar com a família o que está acontecendo, que horas que a criança está fazendo essa atividade. Porque às vezes a criança faz atividade, sei lá, 7 horas da noite, e realmente ele não vai querer fazer mais, já passou o dia, né? Então a gente precisa também fazer um levantamento dessas questões. Quando a gente está na escola, a gente não marca reunião para saber se está acontecendo alguma coisa. Eu acho que é uma observação para ver o individual. E esse é o momento, eu acho que a gente chegou no momento, né, desse momento delicado online que nós estamos passando, que a gente precisa ter um olhar individual para cada criança. Porque vai acontecer dele não querer mais fazer a lição. A gente tem família que fala, ele não quer fazer mais a lição. Mas quando você fala, ele faz. Então, é só a gente estar alertando aí. Bacana. E outra coisa que é interessante, os professores estão comentando muito aqui sobre as disciplinas e componentes específicos, tipo artes, educação física, esporte. Como que é esse processo avaliativo dentro dessas áreas? Pode falar, Lu, quer falar? Eu vou até compartilhar uma experiência que eu achei muito bacana, que eu acompanhei de uma escola. O professor de educação física gravou uma aula, né? Numa aula com uma série de exercícios, mas ele começa assim, primeiro pelo alongamento, respiração, e faz ali, né, faz um exercício. E a missão, né, das crianças, ele gamificou a experiência. Então, ele manda um vídeo semanal, né? E esse vídeo chama a missão, né? Então, os alunos realizam o exercício, os pais filmam e devolvem esse filmezinho pro professor, e esse professor está gerando alguns badges, né? Algumas bonificações para os alunos. Como que isso que é importante, mais do que nunca, a gente também precisa ser bastante criativo na proposta da atividade. Claro que, no caso desse professor, qual era o indicador de avaliação? A participação dos alunos nas atividades. Se a participação dos alunos nas atividades é um indicador de avaliação, avisa a família, cria, como a Thaís falou, um roteiro, né, de atividades, e a criança vai ali fazendo as suas atividades. É claro que fez um exercício, perdeu aquele bônus, porque está gamificada a atividade, mas a ideia é que depois, a cada novo vídeo, ele traz de novo um ranking dos alunos que estão melhor bonificados, né, que é o formato da atividade, e tem, claro, estimulado os alunos no sentido de praticar a educação física em casa, mas também nessa perspectiva diferenciada da gamificação.
A mesma coisa é a questão das artes, né? Eu acho que pensar na criança também nesse momento, na educação artística, como um processo de registro das suas emoções, né? Aproveitando a ludicidade que existe como um potencial das artes, é algo bastante importante. Eu acho que neste momento, todas as atividades que forem aplicadas no sentido da avaliação, elas precisam ser principalmente indicadores para os professores e para as coordenações. É uma informação mais importante hoje para a escola. E é claro, porque a gente está vivendo um momento que a gente não deixou de existir o presencial. Vale a pena a gente dizer isso. A gente está num processo agora das aulas remotas, está capturando informações sobre o desempenho em todas essas estratégias que a gente comentou na tarde de hoje, e isso tudo é dado e informação para que as lideranças da escola, coordenadores e professores, reorganizem também a experiência quando voltarem para o presencial, né? Então, hoje a avaliação é muito um indicador para professores e coordenadores. Até mesmo para construir estratégias durante as aulas, né, das próximas atividades, porque a gente passou por um processo de adaptação na primeira semana, que a aula ainda estava muito transposição, né? Transposição do presencial. E aí agora a gente precisa pensar em estratégias para o online que abordem esse aluno como protagonista no processo, ele começa a desenvolver as atividades para que ele desenvolva o que ele precisa na faixa etária dele. E aí você consegue pensar nessas estratégias através da avaliação. Se não tiver avaliação, você não tem esse retorno para pensar nessas estratégias, né? Então, isso é muito importante. Falando em estratégias diferentes, já que a gente tem que pensar na aula diferente, né? Nós abordamos muito na nossa primeira live a questão dessas estratégias, do que usar, quais aplicativos, quais ferramentas. Como eu posso diversificar essa avaliação? Então, nós já falamos aqui a observação por vídeo, acompanhamento no momento síncrono na aula online, na produção de documentos. A Luciana comentou sobre portfólios, sobre textos coletivos, né? A Thaís comentou sobre Google Apresentações. Como eu posso diversificar ainda mais esse processo avaliativo? O que eu posso trazer de diferente tanto para as crianças do Fundamental 1 quanto para as crianças da educação infantil? E aí vale lembrar que a gente vai depender muito do professor para ter essa criatividade e planejar essa aula e atividade. O que a gente pode deixar de um gostinho de quero mais para os professores para diversificar essas avaliações? Ricardo, eu acho que duas coisas que as crianças gostam muito, e a gente tem visto, é o uso do Kahoot, que é um game, né, em questão que eles podem, uma questão de... Só pedir para o pessoal da nossa equipe colocar aí no chat o nome das ferramentas que a gente vai falar agora, para que os professores possam pesquisar depois, tá bom? Desculpa atrapalhar, tá? Imagina, Ri. O Kahoot e o Jamboard, que a gente viu como que tem sido o que as crianças adoram, porque durante o Meet a professora pode utilizar e dar desafios. As crianças sempre gostaram de ser desafiadas, e esse é o momento também da gente continuar desafiando. Como a Luciana comentou, a gente tem que tomar o cuidado de não desmotivar o nosso aluno, certo? Que é o aluno que tem uma atividade fácil, e na verdade, de desafiar e colocar para ele o quanto ele é capaz, né? Eu acho que isso é uma situação muito legal. Eu vou dar um exemplo. Hoje as crianças, falando de artes, as crianças receberam um game de desafio para descobrir mais 2 obras do pintor que eles aprenderam a semana passada. Então, quem conseguir construir o quebra-cabeça, eles vão depois anotar para a gente qual que foi, porque nós vamos perguntar na próxima aula. E sempre a professora, a professora falando de artes, ela dá um feedback com vídeo. Gostei, vi sua atividade. Se você ainda não colocou, pode colocar, porque quando retornarmos para a escola, nós vamos fazer uma exposição. Então, deixar aquela coisa assim, poxa, tenho que me organizar. Tá? Então, esses games aí que nós falamos, eu acho que é super importante. Lu, tem algum mais que você queira falar?
Eu gosto muito dessa ideia dos desafios, então, durante as aulas síncronas, quebrar, como o Ricardo falou, as aulas expositivas, colocando um problema para ser resolvido em 3 minutos. E coloca o relógio para rodar 3 minutos e deixa, né, tocar aquele relógio. Despertador do nosso relógio digital mesmo, acabou 3 minutos, cada aluno tem 30 segundos para responder, ou tem 1 minuto para responder. Essas ações, elas acabam também funcionando como pequenas ativações, né? Ativações da atenção da criança naquele momento da aula síncrona, tá? Então, pensar desafios com tempo, né? Com tempo, tanto para ele resolver, como depois para ele apresentar a resolução. Então, essa é uma dica que para séries iniciais funciona bastante, tá? Quando a gente fala depois de Google Formulários, vou usar Google Formulários para avaliar. Gente, não pode ser a mesma avaliação que está no livro didático. Aquele formato de questão do livro didático, ele já interage na lição de casa. Então, o Google Formulários é um momento para você pôr um vídeo, para ele fazer uma reflexão, para ele ouvir um áudio, pode ser da professora, pode ser um podcast, enfim, pode ser uma música, para ele interagir com imagens, uma charge, ou para você construir uma história em que ele tem que finalizar aquela história usando o Google Slides, porque os slides também podem ser incorporados ao Google Formulários. Então, é bastante importante que quando a gente pensa nessas ferramentas tecnológicas, a gente não transpor a linearidade do livro didático. E aí é a hora do professor ser criativo, criar experiências diferenciadas. E é possível, porque a gente deu aí aqui alguns exemplos e vocês devem ter tantos outros aí, tá? Então, é importantíssimo a gente mudar a modelagem da experiência também quando se pensa no digital. E tem outras ferramentas, como o Quizzes, o Quizlet, o Pear Deck, o Edpuzzle, que são ferramentas que você pode criar essa interação durante a aula e, ao mesmo tempo, você avaliar o desempenho e o desenvolvimento desse aluno. Acho que é bem bacana. Pessoal, acho que a gente abordou quase todos os assuntos. Nós temos 2 minutinhos para completar o nosso tempo, não prender mais o pessoal. Eu vou pedir para a Lu comentar um pouquinho, assim, muito rápido, sobre as rubricas para avaliação nessas faixas etárias, né, nesses segmentos. Então, Lu, complementa para a gente um pouquinho o que são as rubricas, como que podem ser utilizadas em 2 minutos. Então, na verdade, a rubrica, ela evidencia um indicador de avaliação. Então, por exemplo, eu vou até ler aqui um exemplo prático para vocês. Eu posso construir uma rubrica para que eu quero saber qual os critérios que eu vou orientar a nota do aluno para identificar e nomear diferentes escalas, né, de tempo. Pode ser dias, semanas, meses e anos. Então, quando penso na rubrica, primeiro eu tenho que ter um indicador, o que eu estou avaliando. Depois, como eu vou distribuir os critérios de avaliação, tá? Então, é só não confundir indicador com critério. Indicador é o que eu estou observando, o que eu estou avaliando. E o critério é o que é 9, 10, o que é 7, 8, o que é 6, 5, entendeu? E assim sucessivamente. Como eu vou nomear a nota a partir do desempenho. Então, uma rubrica, ela evidencia, né, organizando as faixas de desempenho desses alunos em uma determinada atividade. Eu falei em 2 minutos? Falou, Ju. Falou. Tempo. Tá, gostaria de fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Eu acho que assim, aproveitando que a Lu falou de rubrica, essa habilidade que ela falou, que relaciona a tempo, a gente conseguiu fazer na escola, a gente trabalhou com calendário, trabalhou com noção de semana,
dias, quantos dias tem a semana, nós trabalhamos utilizando material, o livro do ensino que nós utilizamos, Google Apresentações e uma atividade coletiva. Então, a gente conseguiu aí atingir o nosso objetivo e fazer com que todos participassem. Isso foi muito bacana. Então, assim, é um momento para a gente, é o que a Lu falou e o que a gente falou na outra live também, a gente precisa planejar, nós estarmos tranquilos, saber os objetivos que a gente quer alcançar. Essa já é uma forma de avaliação e a gente tentar, não deu certo, a gente vai mudar para a próxima semana, para a próxima aula, estruturar as novas atividades. Então, é uma sugestão que eu deixo para todos. Muito bacana as interações que estão acontecendo aqui no chat e realmente uma professora citou aqui, eu não peguei o nome, desculpa, professora, mas é um momento de realmente nós experimentarmos, tentarmos o novo, é um momento único para a educação e de sairmos da nossa zona de conforto, né? Fazermos algo diferente. Muito bacana. Gente, chegou ao final. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Lu. Obrigado, Thaís, por essa troca. Foi muito Obrigada, eu que agradeço. Com certeza eu aprendi demais com vocês. Obrigado para quem está nos acompanhando, nos assistindo. E as interações no chat também foram muito bacanas. Isso faz a diferença para nós trocarmos essas experiências, esses olhares. E o mais legal é você ver professores respondendo outros professores no chat. É isso que faz a nossa rede aumentar e crescermos. Então, muito obrigado, agradeço a oportunidade de todos e podem contar com nós, a For Education, para ajudá-los, tá bom? Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Thaís. Tchau, pessoal. Tchau, Ricardo. Tchau.